Boa noite, somos o grupo 6 e o nosso trabalho é sobre a resposta imune contra os eumintos. Aqui é uma breve explicação do que cada um vai falar e, primeiramente, vamos entender o que é euminto. Eumintos são organismos pluricelulares, parasitas de animais, vegetais ou de vida livre, geralmente macroscópico, de tamanhos variáveis que vão de alguns milímetros até alguns metros. Morfologicamente, eles são apresentados de forma de ovos, larvas e vermes adultos. Eles são divididos em duas principais classes, que é a Filoplateumintes, que tem a classe Trematoida e a classe Cestoda, e a Filoaucheumintes, que é a da classe Nematoda. A classe Trematoda, ela possui a forma achatada, sendo ecto ou endoparasita. Os vermes adultos, ele tem um corpo recoberto por cutículas com assim, espinhos ou cílios, possuem o tubo digestivo, o ano geralmente é ausente, são hermafroditas ou com sexos separados. O ciclo biológico, ele pode ou não pode ter um hospedeiro intermediário. A classe Cestoda. A classe Cestoda, ela tem a forma de fita, sendo alongados e constituídos por segmentos denominados de anel ou proglotes. Eles possuem uma parte chamada escólix, que é tipo a cabeça, e ela serve para ser um órgão de fixação. A classe Nematoda, ela possui a cor branca e os sexos são separados. Eles são vermes cilíndricos, alongados, desprovidos de célula-flama, possuem um tamanho variável de poucos milímetros até dezenas de centímetros. O corpo ele é revestido por cutículas acicelular, lisa ou com estriações. Os machos possuem a expansão caudal e pode formar uma bolsa copuladora. A transmissão. Ela pode ser feita através da ingestão ou através da pele. O ovo é embrionado, gerando uma larva no interior. Essa larva ela pode ser liberada no ambiente, que está associado à transmissão pela pele. Quando a larva permanece dentro do ovo, há uma maneira de infectar o novo hospedeiro e pela ingestão de alimentos ou água contaminada. Estrutura morfológica. Bom, os trematóides possuem um corpo achatado, de aspecto foliáceo, de tamanho variável, podendo medir de milímetros até centímetros. O sistema circulatório e respiratório são ausentes. Eles possuem as células excretoras, que são os sonelócitos e as células flamas. O sistema digestivo é incompleto. Eles possuem a boca, faringe, esôfago, 2 secos e não têm ânus. O sistema reprodutor masculino é constituído por 2 ou mais testículos, canais deferentes, bolsa de Circo, a vesícula seminal, o átrio genital e a abertura uterina. O feminino, ele possui um ovário, um oviduto, um ressapto seminal, um ootipo e as glândulas menis e viterinas e o útero. Os cestóides, os vermes adultos. A Taenia solium, ela pode variar de 1,5 m até 8 metros e a saginata de 4 a 12 metros. Eles possuem esse escólex, que é a cabeça, que ela tem a função de fixar o verme. O colo. Não possui, o colo é essa parte aqui, tipo o pescoço. Não possui a segmentação e ele que dá origem aos proglotes. O estróbilo, ele é formado pela junção dos proglotes, pode ser jovem, madura ou grávida. Os nematóides, eles possuem um tamanho variável, de 1 milímetro até 1 metro, são fusiformes alongados, o aparelho digestivo é completo, possui boca e ânus,
O esôfago é musculoso e com válvulas. Eles possuem muitos ovos, cascas. Ele é de vida livre, eles podem ser hermafroditas ou partenogenéticos. A cutícula, que é o chamado de exoesqueleto. Ele serve para a proteção e a locomoção e possui um sistema digestivo, nervoso, excretor, reprodutor masculino e reprodutor feminino. Agora eu vou falar sobre a resposta imune. A resposta imune inata, ela é muito fraca. Por quê? Porque o ovo ele é resistente ao ácido do estômago, então ele vai passar. E ele consegue se fixar no intestino, e os movimentos peristálticos não conseguem eliminar. Os macrófagos não conseguem fagocitar, pois são células grandes. Então, a resposta imune que vai se dar é a resposta adaptativa, porque é uma infecção crônica, ou seja, ela tem uma grande quantidade de tempo. A resposta imune adaptativa. Quando ela reconhece um euminto lá no nosso organismo, elas têm umas células apresentadoras de antígenos, os APCs, que apresentam para os linfócitos. E quem apresenta é o NHC da classe 2. Quando ele apresenta para a célula TCD4. Essa célula vai ter a ativação da T helper 2 pela ação da interleucina 4, que é produzida pelos mastócitos. Bom, aí a T helper 2, ela determina a produção de IgG, que serve para a neutralização e ativação do complemento, e da IgE, que se liga aos eosinófilos e os mastócitos. Quando eles são ativados, os eosinófilos produzem uma substância para combater o euminto, que essa substância se chama proteína básica principal. E os mastócitos produzem a histamina, que tem como função aumentar a produção de muco no intestino e aumentar o peristaltismo, que facilita a saída do euminto do trato digestório. A T helper 2 também produz citocinas. As principais é a interleucina 4, interleucina 5 e a interleucina 13. A interleucina 4 e 13, ela tem a função de aumentar a secreção de muco, e a interleucina 5, ela tem a função de ativar os eosinófilos. E essa é a resposta imune adaptativa que se dá aos eumintos. A cisticercose. Vou falar um pouco sobre as tênias e a cisticercose, que são duas doenças diferentes, porém é causada pelo mesmo parasita. Falar sobre as características gerais, que ela é da classe Platemilton, e por causa disso que o verme é de forma achatada, pode chegar até 8 metros, e também a tênia ela é conhecida como verme solitário, porque não vive mais de um parasita dentro do hospedeiro. E outra informação também, ela é hermafrodita, que ela mesma se reproduz. Aí, como estamos vendo na figura, temos duas tênias, que é a tênia saginata e a tênia sólida. A diferença delas aí, que a tênia saginata, ela tem as ventosas no escólex, que é a cabeça, que é onde que ela faz a fixação no hospedeiro. E na tênia sólio tem uns anéis que é chamado de gancho, onde faz a fixação. Nossa. Pode passar. Pode passar. A tênia, ela se divide em 3 partes, que é a cabeça, que na tênia sólio, que é na tênia sólio, onde que tem os anéis, que são os ganchos, e na tênia saginata, que tem as ventosas, a escólex. Tem o colo, que é a parte do pescoço, que é a parte mais fina do verme. Tem o estróbilo,
E logo em seguida, esses quadradinhos, é as proglotes, onde que ela chega em tal tamanho que a gente pode eliminar pelas fezes, que são os ovos. Pode passar. Vou falar sobre o ciclo da vida das tênias. Primeiramente, vou falar sobre a tênia sólio, que é pelo porco, onde que os animais, tanto o porco, tanto a vaca, tem uma contaminação por falta de higiene e acaba ingerindo pelo alimento, pela água, que contamina. E, de uma certa forma, a gente consegue essa carne, a gente ingere. Se for ingerir carne crua de porco com os ovos, a gente pega a cisticercose. Aí, se for pela vaca, não é a cisticercose. Pode passar. Tem as cestoides, que são pelas larvas, que a gente pode pegar pela cisticercose, que é a tênia sólio. E quando a gente ingere, ela cresce dentro do corpo, a tênia cresce, fica uma tênia adulta, aí pode ser chamada ela de tênia saginata. Pode passar. Vou falar um pouco sobre as causas. As causas não é fixa para a gente poder descobrir se a gente está com a tênia, porque os sintomas são comuns, como náuseas, perda de apetite, alergia, vômito, e é isso, pode passar as causas. O tratamento a gente tem que combater o ciclo do verme. Combater dentro do hospedeiro. A gente tem que tomar os medicamentos fortes para não se alastrar para outras pessoas, se você morar com outras pessoas. Ter um saneamento básico, saber onde ter uma higiene, esgoto e ter uma educação sanitária, sempre lavar as mãos, etc. Pode passar. A prevenção é saber onde que você compra carne, né, para poder abater os lugares clandestinos que criam os animais sem saneamento nenhum. E, de preferência, não comer carne de porco crua, sempre bem assada. E é isso. Boa noite. Eu vou falar sobre a larva migres cutânea. A causa é o agente etiológico Ancylostoma brasiliense e Ancylostoma canino. Aí é o estágio de contaminação, né? Primeiro, ela se aloja nos hospedeiros cães e gato, tá? Depois, nas fezes dos cães e gato, ela se torna ovos liberados nas fezes, depois as larvas livres no solo, que é a L1, que se alimenta de matéria orgânica, depois forma a L2, é onde ela entra em contato com a pele do ser humano e contagia o ser humano. O principal hospedeiro é o cão e o gato. O homem é um hospedeiro acidental. Sinais e sintomas. É o inchaço, coceira intensa, sensação de movimento debaixo da pele e formação de pápulas eritematosas, que são essas aqui na figura 1. Esse aqui é as nádegas de uma criança, que pega quando ela brinca na areia contaminada. E aqui de um adulto, né? Que pode ser também nas pernas, nos braços, nos antebraços. Pode passar. A fisiopatologia é onde mais se desenvolve, são nos pés e nas nádegas, né? Como a gente viu na imagem anterior. Atinge outras partes do corpo, como braço, antebraço, pernas e mãos.
O tratamento é com ivermectina e albendazol. E também tem a pomada tiabendazol, que em 3 dias já tira essa elevação, porque é migrans, porque ela vai migrando na pele, né? E vai deixando, entrando nos canais e vai deixando aquela marca. Pode passar. A profilaxia. Ao tomar o sol, proteja o local em que irá sentar ou se deitar com uma toalha ou esteira. Evitar andar descalço sobre locais onde a bactéria consegue se proliferar com mais facilidade, como praia, jardim, grama. Lavar sempre os pés depois que andar descalço, bem lavado, principalmente entre os dedos, né? Bem lavado mesmo. E aplicar vermifungos nos gatos e cães. E recolher as fezes do seu animal de estimação sempre que ele defecar em locais públicos. Agora eu vou falar sobre a imunidade. O eosinófilo é a célula do sistema imunológico envolvida no processo de resposta contra alérgenos e contra os eumintos, assim como os mastócitos e basófilos, com suas funções na imunidade inata e adaptativa. Essas células apresentam glândulos citoplasmáticos preenchidos por mediadores inflamatórios e antimicrobianos, atuando na resposta contra a alergia e contra os eumintos. A predominância da resposta imune nos eumintos é adaptativa, por se tratar de infecções crônicas. Em alguns casos raros, a larva consegue perfurar e cair na corrente sanguínea, né? Que não é o caso, chegar aos pulmões, causando a síndrome de Loeffler, que seria a tríade, tosse, com presença de muco, eosinofilia e febre. O reconhecimento desse patógeno desperta as células imaturas de defesa, eosinófilo, que começa a trabalhar tentando expulsar o parasita. Os grânulos eosinofílicos contêm proteínas básicas principais e proteínas que são tóxicas a diversos parasitas e as células de mamíferos. Aí elas começam a trabalhar, levando os eumintos à morte. Pode passar, gente. Oi, eu vou falar um pouco sobre as características do parasita do Schistosoma mansoni. Temos o macho e a fêmea. O macho ele possui cerca de 1 centímetro com a cor esbranquiçada e a pele recoberta por tubérculos, né? O macho ele não possui um órgão copulador, onde os espermatozoides passam pelos canais deferentes e se abrem no poro genital, onde alcança a fêmea e onde ocorre a fecundação, né? A fêmea ela possui cerca de 1,5 centímetros, tendo sua cor escura e sua pele lisa. Ela possui uma ventosa oral, a vulva, o útero e o ovário no lado anterior. E no seu lado posterior, ela tem as glândulas vitelogênicas e o seco. Os óvulos dela têm a ausência do opérculo e quando está maduro, ela possui miracídio. Sobre os mecanismos de invasão, eles podem ser considerados como um euminto que é extremamente adaptado ao ser humano, tendo desenvolvimento gradualmente de vários mecanismos de evasão, dando destaque em a anexação dos antígenos do hospedeiro vertebrado à própria membrana plasmática, a produção e liberação de proteases, que são enzimas capazes de separar as imunoglobinas, as liberações dos antígenos, que por parte dos eumintos são diferentes fases do ciclo biológico, e a produção de imunocomplexos, que são as combinações dos antígenos do parasita com os anticorpos
No ciclo de vida, como vocês podem ver na imagem, os ovos eles contêm miracídios, que são eliminados nas fezes ou na urina, dependendo do que joga a urina quando você urina, né? Então, esses ovos, eles se rompem e liberam os miracídios, que eles nadam e penetram em algum caramujo, que esse caramujo, ele é um hospedeiro intermediário. Dentro do caramujo, possui os miracídios que progridem através de 2 gerações de esporócitos, para que eles possam se tornar secárias e que possam também penetrar na pele do hospedeiro humano. Durante a sua penetração, as cercárias perdem a sua cauda bifurcada, tornando-se esquistossomos, que são transportados através de vasculaturas até o fígado. E lá eles se tornam vermes adultos. Os pares, tanto de macho e de fêmea, os adultos, eles migram para as veias intestinais do intestino ou no reto e para o plexo nervoso do trato genitoriário, no qual eles vivem e botam ovos. E assim o ciclo se reinicia e completa as novas fases dele. Eu vou falar agora um pouco dos sinais e sintomas. A maioria dos portadores, eles são assintomáticos. Porém, na fase aguda, pode surgir alguns sintomas, como a febre, a dor de cabeça, os calafrios, os suores, fraquezas, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. A maior parte da transmissão é feita pela penetração ativa das cercárias na pele, nas mucosas, em pés e nas pernas. Elas são vistas em maior quantidade na água e em maior atividade, que é no prazo de 10 a 4 horas da tarde, que tem mais luz e o calor são mais intensos. Os locais mais prováveis de transmissão as valas da irrigação de hortas, açudes e pequenos córregos. Tratamento é uso medicamentoso, que pode ser feito tanto pelo mancil, que usa pelo baixa toxicidade, que é um efeito anticolinérgico, ou pelo praziquantel, que ele é um uso de comprimido. Pode passar. Bom, a profilaxia é evitar contato com as águas que têm caramujos contaminados, exigir abastecimento de água tratada, tratar a água em casa, ou ferver ou filtrar, exigir o tratamento de esgoto, né, o saneamento básico como um todo, cozinhar bem os alimentos, principalmente os peixes de alga doce, provenientes de água em que ocorre a infecção. E foi esse o nosso trabalho. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só perguntar aí no chat. Muito obrigada. E é isso, gente.